Boa noite a todos, parabéns à torcida do Figueirense, veio num domingo aí, né? Já à noite, 5.000 pessoas, tá voltando, a gente conta com a força de todo mundo que a gente precisa. É um time em reconstrução, né? Eu completei hoje 30 dias, 8º jogo, com 8 escalações completamente diferentes, com vários jogadores chegando, alguns saindo. Então é isso, a gente tem que testar no jogo. Infelizmente a gente está testando no jogo. Então a característica foi exatamente o que você disse. Eu optei por 2 jogadores meias para trabalhar pelas beiradas, para a gente ter essa posse, né, e não desguarnecer muito o time. Por quê? Porque eu mudei o sistema. Eu estava quase com 3 no meio e deixei só 2 com o Carlos Alberto. E Carlos Alberto junto com o Rafael, a gente fica mais desguarnecido. Então eu quis tentar fazer o equilíbrio, obviamente tudo isso sem treinar, mas é como você disse, tivemos posse, mas não tivemos um jogo contundente, porque quando nós roubávamos a bola, a gente não tinha a profundidade, a gente não tinha velocidade. Já no intervalo colocamos o Hermel primeiro, que já deu uma cara diferente, e a segunda opção era, né, ou o Everton, o Dudu, ou o próprio Gabriel, e o Dudu entrou bem. Então aí nós usamos a paciência, mantivemos a organização. Esse time, há 3 dias atrás, vendeu caro uma derrota para a Chapecoense, estavam ganhando. Depois que foi expulso um jogador deles, aí sim eles perderam o jogo para a Chapecoense, que já está organizada há mais de um ano, né? Então venderam muito caro e nós soubemos, com organização, com paciência, mas usando a qualidade dos nossos jogadores, mudar essa característica do segundo tempo. É um jogo em casa e que valia a pena adiantar o processo. Era um risco que eu tinha que correr. Eu pensei nisso, né? Pensei comigo, no primeiro tempo a gente tem condição de manter isso. Caso não esteja surtindo efeito, a gente faz. A gente tem armas agora para inverter isso no segundo tempo. Foi basicamente o que aconteceu. Mas a gente está num processo de acelerar tudo, né? Então o que a gente pode fazer, a gente tem feito. E até a própria, por exemplo, segurar o próprio Ferrugem para esse jogo também foi uma decisão difícil, mas seria mais uma troca. Um jogador que chegou há 3 dias atrás, como o Calcaia veio bem no último jogo e outros jogadores do setor de meio campo, eu preferi manter e segurar o próprio Ferrugem para o segundo tempo. Na verdade, a gente só pode pensar na Chapecoense daqui a 2 semanas, quando nós formos confrontar com a Chapecoense para tentar tirar essa distância dos 3 pontos. Na verdade, a gente tem que preocupar muito com a gente, porque nós temos muita coisa para acertar, muita coisa, aliás, está acontecendo, né, ao mesmo tempo dentro do Figueirense, coisas boas, aquele planejamento que a gente antecipou, tudo isso vai surtir efeito, né, com o tempo. Eu seguro o máximo para usar uma palavra que é ruim, mas ela é verdadeira. Não existe a mágica, existe o tempo correto e as ações corretas de cada momento. Então a gente está fazendo as ações certas, tendo diretriz, tendo objetivo, mas isso existe tempo, né? Então nós temos que pensar muito na gente, pensar bastante agora no Criciúma, uma semana, pela primeira vez no ano, em março, primeira vez no ano, uma semana para treinar, né? Não vamos chegar a 100% contra o Criciúma, mas nós já vamos ter um alento de uma semana boa para trabalhar. Aí sim, depois a gente pensa na Chapecoense, um time que já está, volto a dizer, montada, está sobrando no sentido de pontos, e joga sem pressão nenhuma nesse segundo turno. E a gente não, tem que tentar fazer tudo ao mesmo tempo, organizar a equipe e buscar os pontos. Na verdade, a decisão foi necessidade, né? Eu não poderia tirar um jogador como o Rafael mesmo. O último jogo que o Rafael fez oficial foi em outubro, são 5 meses, né? E mesmo com tudo combinado, eu não pensei em momento nenhum tirar, porque nós precisávamos de um jogador de referência, né? Então, e foi premiado por isso, ele, inclusive, pela sua, né, seriedade, sua entrega. Então foi importante, mas basicamente abandonamos nosso planejamento em virtude da necessidade que a gente tinha de mexer em outras posições, como esses setores, colocar mais velocidade, depois incorporar o meio campo, e o Carlos Alberto também se desgastou, né? Estreamos o Ferrugem, melhoramos a qualidade do passe e incorporamos com o Badia ali no lugar do Carlos Alberto. A dificuldade é assim, 3 dias atrás, o Guarani terminou o primeiro tempo com 1-0 em cima da Chapecoense, que é a líder. Então é a dificuldade normal. Ninguém vai esperar que a gente saia com grandes facilidades, senão alguma coisa vai estar errada.
né? Então, a dificuldade normal de um time que está bem organizado, que, por exemplo, volto a dizer, eu não gosto de citar exemplos, né, mas empatou lá em Chapecó com a Chapecoense. Foi um dos poucos times que tirou pontos dele. Então, uma dificuldade normal de um adversário que está bem treinado, né, que já está jogando há muito tempo, contra uma equipe que teve dificuldade, principalmente pelo setor defensivo deles. Natural, se tivesse sobrado organização, alguma coisa, volto a dizer, está errado. Então a gente tem que ter essa tranquilidade. E mesmo assim nós conseguimos trabalhar a bola no primeiro tempo, não da forma contundente que a gente queria. E a semana a gente vai procurar conduzir da melhor forma possível, atacando respeitando, né, o descanso dos jogadores, todas as etapas, semana a semana, a intensidade, o período de intensidade maior, normalmente sempre quarta e quinta da semana, para que a gente possa utilizar tudo, né? Os princípios de jogo, as marcações, as movimentações ofensivas. A nossa bola parada defensiva está muito boa. Hoje nós pegamos o melhor batedor de bola parada do campeonato, né? Se nós não tivéssemos bem treinados nesse quesito aí, poderíamos ter sofrido gols. Então, algumas coisas a gente já está caminhando bem, outras a gente tem que aproveitar para passar todas as etapas para o jogador, pouco a pouco. É verdade, não é normal, né, um gol daquele zagueiro, principalmente de um giro bonito daquele, né? E o Bruno, ele é importante que a gente diga, hoje, por exemplo, o Everton ficou na reserva, Dudu ficou, né, esperando, ele teve a paciência de ficar, e é assim que tem que ser dentro do nosso grupo. Isso é importante também para que o jogador tem um clique. Opa, por que aconteceu? Pode ser porque o outro jogador está um pouco acima e pode ser também porque ele está um pouco abaixo. Então essa competitividade é sadia, né? Coincidentemente ou não, depois que ele voltou, ele tem sido um pouco mais firme, uma cobrança que a gente faz. Claro, internamente eu nunca exponho os jogadores e não é para expor realmente, mas às vezes para ele voltar talvez um nível de concentração do Bruno que eu conhecia 2 anos atrás, quando ele estava subindo para o profissional. Bruno naturalmente reassume a sua titularidade? Sim, está jogando bem, vai ser mantido, a gente não tem que simplificar ao máximo, né? Jogou bem, vai jogar. Hermel era uma das pouquíssimas opções, entrou bem contra o Avaí e hoje foi a primeira opção, né? Está melhor que os outros, ou está com mais confiança, vai, não tem idade, não tem nome, eu acho que tem o grupo e o que a gente pensa, não só eu como a comissão, ser melhor no momento para o Figueirense.